Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e tem um fundo imobiliário que está dando o que falar, várias dúvidas, várias perguntas, muita gente preocupada. Você é um investidor ou investidora do fundo imobiliário, o CPTS11, é um fundo imobiliário aqui de papel da nossa bolsa que tem mais de 243 mil cotistas, pessoas físicas, tá? Então deixa aqui no comentário, me diz se você é um investidor de CPTS, se você está preocupado ou não. A gente vai esclarecer vários pontos aqui nesse vídeo, né? Então é muito importante. A maior lição de todas para os investidores de fundos imobiliários é: entenda o que tem dentro do seu fundo imobiliário. Não compre um fundo imobiliário sem saber qual é a composição dele e qual é a estratégia, ok? E por que eu estou falando isso? Porque começaram a pipocar aí várias notícias nos últimos dias. Por exemplo, lá em outubro, dizendo que o CPTS divulga o segundo menor dividendo da sua história. A gente vai mostrar o porquê disso e se a gente tem que se preocupar ou não. Outra notícia também do mês de outubro, ó, fundos imobiliários que despencaram a sua cotação e o CPTS está aqui, ó, caiu 9,64% só no mês de outubro. Então a gente vai trazer esses pontos, se é uma oportunidade de comprar barato ou se é uma cilada, se é um fundo que está com problemas, né? Mas primeiro a gente precisa ver quanto está a cotação dele agora, tá? Porque em outubro ele caiu muito, mas já começou a voltar um pouco, tá? Eu vou entrar aqui no site da minha corretora para a gente olhar juntos. Eu uso a Toro Investimentos aqui para fazer as minhas aplicações. Se a gente colocar aqui, ó, em Explore o Mercado e a gente descer um pouquinho, é só eu digitar aqui o nome do fundo que eu quero ver. Por exemplo, nesse caso aqui, o CPTS11, tá? Olha só, nesse momento, cotado a 8,18, tá? Vou colocar aqui a análise completa para a gente ver também o gráfico desse preço, tá? Então, se a gente puxar aqui mais ou menos um mês, a gente vê que estava mais baixo, chegou a bater 7,84, né, ali em outubro, mas agora já está 8,17, ou seja, voltou um pouco. E aí, pessoal, eu vou deixar aqui também o link na descrição, porque eu tenho uma parceria lá com a Toro Investimentos, justamente por causa disso. Eu acho que é muito fácil de usar. É uma corretora taxa zero, super segura, fácil de usar, né? Você está vendo aqui o layout, já consegui ver com poucos cliques. Se eu quiser comprar esse fundo, por exemplo, é só eu clicar aqui em comprar, clicar na opção manual, que é corretagem zero. Enfim, é uma corretora que tem parceria aqui com o canal. E o detalhe importante é que é o seguinte: todo mundo que abrir conta na Toro pelo link que está aqui na descrição, ó, e ativar sua conta lá, ganha esse meu livro gratuito. Eu envio para sua casa pelos correios, beleza? Então pega esse link aí que está na descrição, porque é bom para todo mundo, né? É bom que você tenha uma corretora taxa zero, boa para usar e ainda ganha meu livro de graça aí na sua casa, beleza? Agora, continuando na nossa análise aqui do CPTS, o que aconteceu para cair tanto e por que já está voltando um pouquinho e pode ser uma oportunidade de comprar barato? Presta atenção, preste muita atenção nisso. Você precisa entender qual é a composição do fundo imobiliário que você investe. Aí você não vai ficar preocupado, porque tem muita gente que comprou esse fundo imobiliário que não sabe direito o que é, sabe que é um fundo de papel e achou que ele é super seguro e aí comprou um bom dinheiro lá, viu essa cotação cair e está preocupado, não está dormindo tranquilo, tá? Esse é o erro do investidor, comprar algo que não sabe ou comprar uma parcela ali, comprar mais do que poderia na sua fatia de investimentos. Quem compra sabendo que está investindo, dorme tranquilo, mesmo com quedas, tá? E qual é a composição? Primeiro ponto que a gente precisa analisar do CPTS. Ele tem muitos contratos atrelados à inflação. Então, dependendo do movimento que a inflação no Brasil tiver, esse fundo aqui vai pagar mais ou menos, ok? Então, já compartilhando aqui a minha tela, veja, eu tirei esse print aqui lá do relatório gerencial, mas eu quero focar muito só nesse gráfico de pizza aqui, nesse momento do vídeo. Tem outras análises mais para frente. Primeiro, essa exposição por indexador. Veja, 69,9% da composição do fundo, ou seja, dos ativos imobiliários que ele tem lá dentro, que nos geram dinheiro para os cotistas, 69,9% é composto pelo indexador IPCA, IPCA mais uma taxa aqui, na média hoje, na marcação aqui a mercado, 7,5%. IPCA é a inflação.
ok? Então, a composição dos contratos desse fundo é muito sensível à inflação. Perceba essa outra fatia aqui muito relevante do fundo, 27,3% é composto por outros fundos imobiliários. Então, o CPTS é um tipo de fundo que eu não chamo dele de um fundo puro de CRIs, puro de CRIs, né? Ele tem quase 30% em outros fundos imobiliários. Que esse ponto aqui é uma estratégia muito positiva para o CPTS, mas daqui a pouco eu mostro essa outra estratégia, porque primeiro a gente vai analisar essa parte da inflação. Veja, a maior parte dos contratos estão atreladas à inflação. E como está a inflação IPCA no Brasil nesse momento? Vamos entrar aqui nesse outro site, veja só. Em outubro de 2023, o IPCA marcou 0,24. Em setembro, 0,26. Mas olha só que em junho teve uma deflação, menos 0,088. Lá em setembro de 2022 também teve uma deflação. Então isso daqui, o CPTS, ele sente na veia. Quando tem uma deflação ou uma inflação muito baixa, ele paga menos dividendos. É normal. Você que investe nesse fundo, você precisa entender isso. O pagamento do dividendo do CPTS não será estável. Alguns meses ele vai pagar mais, outros ele vai pagar menos. Na média, no longo prazo, é positivo, só que alguns meses vai variar muito diferente. E aqui eu estou falando dividendo pago na conta, tá? Vou entrar aqui no site do Investidor 10 para a gente ver o CPTS, mas especificamente a parte do pagamento de dividendo. Olha só como não é totalmente estável, é uma montanha-russa. Eu vou colocar aqui um ano, tá? Para a gente ver. Por exemplo, ó, em outubro de 2023 pagou pouco, né? 5 centavos para cada uma cota, né? Que é um dividend yield médio, vamos olhar aqui nesse outro gráfico, de 0,63 no mês. Mas veja, há algum tempo atrás estava pagando 1,23, 1,21, né? Há alguns anos mais para trás já chegou a pagar 0,62, tá? Então é normal. Por quê? Depende muito da inflação. A primeira análise do fundo é esse, que depende muito da inflação. Agora, a gente pode ver, por exemplo, que se mudar um pouquinho essa rota da inflação ou se resolver alguns outros problemas, que eu já vou citar também, pode voltar a pagar 0,8, pode voltar a pagar 9 centavos. Então, às vezes, muita gente fica preocupada e sai vendendo as cotas que você tem e aí você perde dinheiro na desvalorização. Não é uma boa estratégia você ficar vendendo no desespero. Você precisa saber o porquê você comprou e o porquê você vai manter ou mesmo comprar mais porque ficou mais barato, tá? E continuando nossa análise aqui, o dividend yield atual, mais ou menos 10%, é muito bom, né? O dividend yield de 5 anos, 14%, extremamente alto, né? Então a gente consegue ver aqui que mês a mês ele está pagando. Mesmo 0,63 não é algo tão ruim assim. 0,88 é bom. E por que eu digo que esse dividendo mensal ele é bom, ele é interessante? Porque outro dia eu estava conversando com um amigo meu aqui que ele tem uma casa e ele colocou essa casa para alugar. Ele disse que ele recebe por mês 0,4%. Tá? É o rendimento do aluguel desse imóvel físico. Então ele foi lá, ele comprou, ele tem um imóvel que vale quase R$1 milhão e aí ele está locado para um inquilino e esse inquilino paga mais ou menos aí R$4 mil por mês. É um valor muito baixo se a gente comparar com os fundos imobiliários. Mesmo um fundo que demonstrou problema em determinado mês, paga 0,6. Na média, ele vai pagar 0,8, ou seja, muito mais do que um imóvel físico. Então, é uma estratégia interessante investir em fundos imobiliários para ter renda com imóveis. Eu vou até deixar mais um link aí na descrição, porque eu e minha equipe aqui do Lucro Imobiliário, preparamos esse relatório. Tá? Por que investir em fundos imobiliários ao invés de diretamente em imóveis? Veja, tem vários dados importantes aqui. Eu vou deixar o link na descrição, gratuito, também para você fazer o download desse relatório pensando em imóveis físicos versus fundos imobiliários. É muito importante você ler isso e compartilhar com os seus amigos, tá bom? Porque os fundos imobiliários são uma ferramenta muito interessante de construção de patrimônio de longo prazo e de pagamento de dividendos mensais. Beleza? E agora, continuando a nossa análise aqui do CPTS, ele está nesse momento bem barato, né? O PVP dele está 0,91, ok? Então, por esse preço,
todos os problemas do fundo já estão precificados. Quando a gente fala o PVP para fundo de papel, funciona muito bem. Então, comprar barato pode ser uma estratégia bem interessante. E aí a gente precisa entender se essa queda do CPTS foi só por causa da inflação ou ele tem outros problemas no fundo. Sim, ele tem outros problemas, mas não é inadimplência, tá? Porque a gente viu muitos fundos imobiliários de papéis caindo, aí o HCTR, o DEVA e etc. Por quê? Era calote. Eram ali os devedores, né? Quem emitiu aquele CRI desses fundos de papéis não estavam pagando. E não é esse o caso do CPTS, ok? Então a gente precisa distinguir muito bem. Não é inadimplência. A gente consegue ver isso pelo relatório gerencial, o último que ele soltou aqui. A gente consegue ver aqui, ó, ativos adimplentes, 100%, tá? Então não tem calote nesse momento no fundo imobiliário. E isso mostra a qualidade desses CRIs, desses ativos imobiliários que tem aqui dentro, ok? E outro ponto importante, a fatia de gestão ativa, né, do giro de carteira do CPTS tem sido muito vitoriosa. Essa tira aqui, essa taxa interna de retorno, só da carteira de FIIs, lembra que eu mostrei que ele tem cerca de 27% em outros FIIs, tá? Então esses 30% do fundo, ele está rentabilizando muito bem, 12,6% ao ano. Assim como a compra e venda de CRIs, ou seja, a gestão ativa desse fundo imobiliário, em compras e vendas de certificados de recebíveis, 12% também. Então vamos lá. Como pontos positivos aqui do fundo, a gente tem 100% de adimplência, então isso mostra que os ativos têm qualidade. Segundo ponto positivo, a gestão tem uma estratégia de girar a carteira, ou seja, comprar e vender esses ativos que tem lá dentro para trazer ganho de capital. Então essa estratégia tem sido muito vitoriosa ao longo do tempo. Como eu vou até colocar o gráfico aqui na tela, que mostra o desempenho histórico. Veja, muito acima do CDI numa janela longa aqui de quase 10 anos, tá? É volátil, tá? Ele tem uma estratégia volátil, mas tem mostrado resultado. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar agora a gestão ficou ruim. Não, a gestão ela cometeu um erro, que é o que eu vou falar no próximo ponto, mas ela tem um histórico positivo e está acertando pelo menos ali em 30 a 50% da sua carteira está girando muito bem. Agora, qual é o problema desse fundo? Por que caiu tanto? Vamos lá. Ele até coloca aqui dentro do relatório gerencial dele mesmo, é isso aqui, ó. O fundo está com 473 milhões em compromissadas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que ele está alavancado. É como se ele tivesse pegado um empréstimo, tá? Ele colocou alguns CRIs que ele tem lá dentro do fundo como garantia, chegou lá numa instituição financeira, pegou um dinheiro emprestado para comprar outros ativos imobiliários. Qual foi o problema nessa operação? Ele pegou esse dinheiro emprestado pagando a CDI e comprou novos CRIs que remuneram pelo IPCA. E esse descasamento desses indexadores trouxe um resultado ruim para o fundo nos últimos meses. Já compartilhando a tela, é interessante que a própria gestão explicou muito bem aqui nesse gráfico. Veja, a partir de setembro de 2022, começou a ter um resultado aqui negativo nessa operação. Ou seja, a remuneração que o fundo está tendo com esses ativos IPCA que ele comprou com esse dinheiro emprestado à CDI não está dando um ganho de capital, né? Em alguns meses até deu, né? Se a gente pegar aqui nesses últimos meses, teve um resultado positivo, mesmo que pequeno lá em fevereiro, teve um pouco de resultado em abril, só que agora, nos últimos meses, foi negativo, né? Em setembro foi negativo, em agosto, em julho também, né? E isso trouxe uma diminuição no pagamento do dividendo. E aí, como pagou menos dividendo, muita gente vendeu o fundo lá na bolsa e desvalorizou, tá? Então, isso é um problema para o fundo, né? Esse descasamento dessa operação compromissada que eles fizeram, né? Então, com certeza a gestão do fundo estava esperando que a taxa Selic caísse mais rápido, né? Ou então que o IPCA crescesse mais do que o esperado. Não aconteceu. Então, esse aqui é um pepino, é um problema que a gestão tem a resolver e, obviamente, tem também tempo e expertise para isso, né? Obviamente não foi acertado, eu aposto que eles não queriam ter feito se pudessem voltar no tempo,
Mas agora eles têm essa questão, tem que continuar pagando essa dívida e gerar essa remuneração pelo IPCA. O mundo perfeito aqui seria se a taxa Selic caísse bastante de forma rápida, né? Se isso não acontecer, pode ter um impacto negativo nos próximos dividendos, tá? Então não se assuste nos próximos meses se o CPTS continuar com algum problema, tá? Se essa taxa Selic não cair muito rápido e essa dívida dele não diminuir muito, eles vão ter que fazer algum giro de carteira, vender alguma parte dos fundos imobiliários dele para gerar mais recurso e pagar, né, essa dívida mais rápido do que eles esperavam. Isso vai ter que ser feito, mas também não vai ser feito no desespero. Vai ter que ser feito com estratégia, com tempo e com calma e expertise que a gestão já mostrou que tem ao longo da história. Agora, o que a gente precisa pensar aqui? É no preço que esse fundo tem. Porque qualidade ele já mostrou que tem, pelos dados aqui que eu te mostrei. E aí eles gostam de colocar aqui uma tabela de sensibilidade que ela é interessante. Veja só, se a gente tiver o fundo, por exemplo, cotado a 7,82 lá na Bolsa, é como se você estivesse comprando na média algo que te paga IPCA mais 9,05, o que é bastante alto, né? Então, se tiver R$ 7,8, você está comprando mais barato ainda e aumentando a sua remuneração. Se tiver mais ou menos a R$ 8,05, é como se você estivesse comprando um fundo que é IPCA mais 8,57, ok? Então o CPTS ele é um fundo que ele é bem gerido, né? Embora aconteçam falhas, tá? Agora, historicamente, ele paga muito bem e ele está fazendo uma reformulação nesses ativos imobiliários dele. Isso é importante. Ele está querendo virar um high grade, ou seja, aqueles fundos mais seguros, embora isso seja um processo bem lento. Hoje, eu diria que o CPTS ele é um fundo de meio risco, né? Então, não compare ele com aqueles fundos mais seguros, nem com aqueles mais arriscados. Ele é mediano, tá? Então, a sua fatia de investimento do seu portfólio como um todo tem que ser ajustado. Se ele tem um meio risco, você não pode colocar muito dinheiro nele, tá? Agora, comprar barato pode ser uma opção interessante, sim. E aí você vai me dizer agora aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desses argumentos, se você está comprando o CPTS ou vendendo. Eu quero saber para a gente virar uma verdadeira comunidade aqui de investidores e fundos imobiliários, tá bom? Deixa a sua opinião aqui embaixo e assista esses outros vídeos que a gente separou para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.